Igreja de Cristo. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Esse texto é um texto maravilhoso e ele nos traz uma realidade acerca daquilo que Deus é capaz de fazer através das nossas vidas. E ele é um texto de fé, mas ele é um texto desafiador. Eu queria nesta noite que você preparasse o seu coração, ficasse com o seu coração disponível para Deus falar. Nós estamos vivendo dias, momentos de grande apreensão. Temos ouvido nos noticiários situação em que o país está passando, e é fato que isso preocupa, isso traz uma certa preocupação. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, ela nos traz um refrigério, amém, queridos? Ela nos traz um consolo. E eu digo para você, nesses dias, é chegado o tempo de nós nos voltarmos para a palavra de Deus. É chegado o tempo de nós estarmos colocando os nossos olhos sobre a palavra de Deus. Estarmos tomando posse daquilo que Deus tem para fazer em situações adversas nas nossas vidas. E esse texto aqui, 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler até o verso 7. O texto diz assim: E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor, levou-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, enchendo o que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivam do resto. Esse texto é maravilhoso. Esse texto, ele fala muito ao meu coração. E eu queria dividir ele em 3 períodos. Eu queria falar dele em 3 situações. A primeira das situações, é o quadro em que aquela mulher se encontrava. Está explícito aqui que era uma mulher viúva, uma mulher que havia perdido seu marido. Ela estava passando por uma situação de total desespero, de total opressão, de total angústia, porque o credor do seu marido, após a morte deste homem, ele não perdoou a dívida. Ele foi receber, ele foi até a casa da viúva para receber o dinheiro que o marido dela estava devendo para ela. E quando ele chegou ali, estou aqui deduzindo, e pediu o que ela tinha para pagar, e viu que aquela mulher não tinha nada, pois ela mesma declara que ela não tinha nada para apresentar. Aquele homem olha para os filhos e diz que vai levar os filhos dela como pagamento para que aqueles filhos se tornassem escravos dele. Então eu queria, que nós entendêssemos a dor dessa mulher. Além de sofrer a separação do seu cônjuge, ela estava aqui sofrendo de forma brutal a separação dos seus filhos. Ela estava aqui vivendo, uma situação onde a pessoa se encontra em total impotência. E quem é esta mulher? Ou quem era o seu marido? Era um qualquer? Era um ateu? Era uma pessoa que não cria em Deus? Era uma pessoa que blasfemava? Era uma pessoa dura de coração? Não, queridos. Eu quero chamar a sua atenção para um aspecto nesse primeiro momento, que esta mulher, ela era esposa de um aluno de profeta.
Esse homem, marido desta mulher, estava sendo treinado para ser um homem de Deus. Ele era um seminarista da escola de profetas. E Eliseu estava formando esse rapaz, ou este homem, para fazer dele um grande homem de Deus. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha vida com Deus. Nós estamos falando de um homem que, muito provavelmente, dentro da casa dele, declarava a glória de Deus. E profetizava dentro da sua casa, que ele e a sua casa servia ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. E mesmo com a vida intensa que este homem tinha, que provavelmente a esposa tinha, provavelmente era uma mulher de Deus, por viver num ambiente aonde o marido era um grande homem de Deus, sendo formado para ser um instrumento de Deus nessa geração. Por isso eu creio que ela e os filhos eram um povo que servia ao Senhor. Mesmo assim, nós estamos vendo uma situação de muita dificuldade. E eu queria trazer uma realidade para os dias de hoje. Muitas vezes nós somos tomados por uma consciência errada acerca de servir a Deus. E eu não culpo você, sabe? Eu culpo muitas vezes algumas doutrinas ou algumas visões, alguns segmentos teológicos. E eu não quero aqui declarar ou dizer nome de ninguém, mas tenho ensinado acerca de um evangelho aonde você não vai passar dificuldade, aonde você não vai passar por situações difíceis. E eu vejo às vezes na igreja as pessoas, quando se deparam com crise, com dificuldade, elas passam por uma crise interior muito grande, e vem uma interrogação: por que eu estou passando por isso? Porque eu, como homem de Deus, como mulher de Deus, estou passando por isso. E quando eu me retrato com um momento como esse, um texto como esse, sabe, isso me traz uma realidade, uma revelação. Queridos, em momento nenhum o Senhor, Ele diz que nós não vamos passar por dificuldade. Nós estamos falando aqui de alguém que anda com Deus, que anda com o Senhor. E essa mulher, de uma hora para outra, a vida dela sofre uma reviravolta. Ela era uma mulher casada, que tinha marido e que podia sustentar sua casa, e de repente ela perde o marido, está aqui ameaçada de perder os filhos. Você sabe qual que é a realidade de uma viúva nesse contexto aqui? A viúva, ela não tinha liberdade, ou ela não tinha independência financeira. A mulher, quando ficava viúva nesta realidade, ela não podia dar os pulos dela. Não, vou pregar alguma coisa para vender, vou me qualificar, vou trabalhar, não vou ficar aqui chorando as mágoas, eu vou à luta, eu vou criar meus filhos, eu vou sustentar minha casa. Nesta realidade do texto que nós estamos aqui, nessa cultura em que nós estamos estudando aqui, a mulher não tinha essa liberdade. Por isso que você vê na palavra de Deus a aclamação para cuidar dos órfãos e das viúvas. Quantos já viram textos falando a respeito disso? Porque uma viúva, quem cuidava da viúva após a morte de seu marido eram os seus filhos. Perdeu o marido, o mantenedor da casa, quem é que vai cuidar dessa mulher? São os filhos. E o que está acontecendo com essa mulher? Está perdendo os filhos. A possibilidade de manter a sua casa está sendo tirada dela. Você consegue imaginar o desespero dessa mulher? Por isso que ela vai no profeta, por isso que ela procura ajuda, porque ela começa a pensar: meu Deus, se esse homem de fato levar os meus filhos, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai sustentar a minha casa? Então o momento desta mulher é um momento tenso, é um momento de muita angústia, é um momento de muita dificuldade. E eu quero dizer para você, querido, isso aqui aconteceu de uma hora para outra. O marido dessa mulher morreu e bate na porta dela alguém insensível, alguém com um coração totalmente desumano e quer tirar os filhos dela. Eu vejo a situação desta mulher, aonde desabou de uma hora para outra. Eu quero dizer uma coisa para você: esta realidade pode acontecer comigo e com você. As coisas podem mudar na minha vida e na sua vida a qualquer momento. Nós temos que estar preparados para a realidade da vida.
Jesus, ele fala para os seus discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele fala: olha, eu preciso dizer para vocês uma verdade, para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês vão passar por dificuldade, vão passar por aflições, mas não desanima não, tem de bom ânimo. Quantos dizem glória a Deus por isso? Jesus está dizendo isso aqui para mim e para você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para que você não seja tomado por uma surpresa desagradável, de uma adversidade, e você não desabe. A intenção desta palavra é criar no meu coração e no seu coração uma estrutura de fé e uma preparação para quando a adversidade vier, você entender que isso pode acontecer na realidade do mundo que nós estamos vivendo. Pode acontecer, aconteceu com os profetas, aconteceram com os apóstolos, aconteceu com esta mulher, já aconteceu comigo e pode acontecer com você. Nós não estamos, dentro de uma redoma. Existe uma batalha a ser travada. E de manhã, pregando essa mesma palavra, eu estava dizendo, às vezes quando nós falamos de vitória, o nosso coração se alegra, não é verdade? A vitória, eu quero a vitória, nós vamos ter vitória. O Senhor está te dizendo, você vai ter a vitória. Mas como é que tem vitória sem luta? Você só vence quando você passa pela batalha. Então esta mulher está passando por uma adversidade, e esse primeiro momento aqui da palavra, querido, ele me traz um sinal de alerta, assim como aconteceu de uma hora para outra, na vida desta mulher pode acontecer na minha vida e na tua vida, e nós precisamos estar nesses dias com o nosso coração firmados no Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu tive uma conversa essa semana com um empresário da nossa igreja, e ele me contou de uma situação, queridos. Ele comprou uma loja aqui, eu me esqueço o nome, ali perto da rodoviária, na Feira da Estação, lá na Feira da Estação. Ele comprou uma loja, e um dos melhores pontos da Feira da Estação, ele estava fazendo um grande negócio, porque ele comprou uma loja que o investimento que ele estava fazendo, ele ia retirar, com o passar do tempo, ele ia retirar aquele investimento. Ele pagou 80 mil na loja. E aí sabe o que aconteceu? No outro dia, ele já era proprietário do ponto, ele já era proprietário da loja, houve uma mudança na administração lá da feira. E aí, os lojistas foram chamados e foi apresentado que cada um tinha que colocar mais 100 mil no ponto. E ele falou para mim, pastor, eu compro uma loja, eu faço um investimento, como sendo a galinha dos ovos de ouro num dia, no outro dia eu tomo um prejuízo de 80 mil. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A qualquer momento, a minha vida ou a sua vida pode, ter uma reviravolta num piscar de olhos. Por isso eu quero te dar uma palavra nessa noite: esteja preparado e firmado no Senhor, para que quando isso acontecer, você não venha se abalar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A realidade dos fatos. Nós estamos aqui, numa batalha, numa guerra diária. É tempo de nós estarmos buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor. É tempo de nós tirarmos os nossos olhos das circunstâncias. Se você ficar impressionado, com os noticiários, com o que estão falando acerca do futuro da nação, você vai tirar os seus olhos das promessas, e quando isso acontecer, talvez você não vai ter estrutura. Por isso eu te chamo nesses dias a colocar os seus olhos na palavra. Amém, queridos? O segundo momento desse texto aqui é o desafio que o profeta faz a essa mulher, e isso aqui me intriga. Porque ele chega nela e fala: o que eu posso fazer por você? O que você tem? O que você tem na sua casa? Aquela mulher diz: olha, eu não tenho nada, eu tenho apenas um pouco de azeite na minha casa. E a palavra que vem da parte de Deus na vida do profeta é desafiador. E Deus, querido, ele move de formas tremendas, foge a ótica humana, a forma de Deus agir. Olha o desafio do profeta, olha o desafio de Deus para esta mulher. Falou: vai lá, pega o que você tem, pega o seu azeite e volte para a sua casa, chame os seus filhos, entra para dentro da sua casa, e você vai fazer o seguinte: você vai pegar emprestado vasilhas com seus vizinhos,
E eu acho tremendo porque ele desafia a fé dela. Ele fala: não pega poucas vasilhas, pega muitas vasilhas, pega bastante vasilha, e leva o azeite, e coloca diante de você e de seus filhos aquelas vasilhas vazias, e você vai pegar o pouco azeite que você tem, e você vai derramar esse azeite dentro da primeira vasilha. Quando você encher a primeira vasilha, você pega e derrama dentro da segunda vasilha. Aí você para: como assim? Ela tinha quanto de azeite? Talvez não era nem suficiente para encher a primeira vasilha. Quem concorda comigo, faça assim com sua mão. Ele já está mandando encher a segunda, e ele fala: olha, depois você enche a segunda, e aí você enche a terceira e enche a quarta. Vai enchendo as vasilhas, vai derramando a vasilha, vai colocando o que você tem ali. Queridos, isso é uma palavra de fé. Quando a palavra é liberada da parte de Deus, ela muda a história de uma pessoa. Quem concorda, diga aleluia. E aquela mulher traga os seus filhos para sua casa. E eu começo a ver essa mulher se empolgando aqui, viu, Zé? Porque ela começa a derramar o azeite, e eu visualizo a cena do azeite enchendo, e a vasilha subindo, enchendo, e a vasilha de onde estava o azeite não parava de jorrar. O azeite não acabava até transbordar. Quando ela volta a vasilha, aqui estava na mão dela, ainda tinha azeite. Diga glória a Deus. E ela começa a derramar de novo. E quando ela começa, eu imagino que a partir da segunda vasilha ela começa a ficar empolgada, né? E o azeite descendo, jorrando, enchendo aquela vasilha, sabe, transbordando aquela vasilha. E quando ela encheu na boca, que ela voltou, a vasilha ainda tinha azeite. E ela foi enchendo. E eu digo para você que ela empolgou, porque depois que ela encheu todas as vasilhas, ela gritou: traga mais uma vasilha, traga mais, pega mais, vai atrás. E o menino diz: olha, não tem mais, acabaram as vasilhas. E preste atenção no mundo espiritual, preste atenção na ação de Deus, preste atenção como Deus trabalha, entenda, sabe, abra a tua mente na revelação da palavra de Deus. O azeite parou na última vasilha. Aleluia. Sabe o que isso nos fala? Que Deus, Ele vai dar segundo a nossa medida de fé. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ela foi desafiada: pega muitas, pega bastante, não pega poucas vasilhas. E à medida em que as vasilhas chegaram, foi a medida em que Deus fez. Esse é o segundo aspecto. Deus vai te colocar numa situação, meu querido irmão, minha querida irmã, em que você vai ter que olhar para a situação e vai precisar crer que Deus pode fazer a diferença na tua vida. O justo vive pela fé, o justo vive no sobrenatural de Deus. E quando o azeite só para quando encerra as vasilhas. A ação de Deus na minha vida e na sua vida para quando nós limitamos a ação de Deus e achamos que não temos mais nada para fazer. Aí a ação de Deus para. Aqui na vida desta mulher, sabe, um milagre foi tremendo, e isso pode acontecer nos dias de hoje, no nosso meio. Quem está comigo, diga glória a Deus. O terceiro aspecto que eu quero falar aqui, em cima desse texto, é que o profeta pergunta para aquela mulher: o que você tem? O que você tem? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, o que você tem é o que Deus vai fazer. Amém, queridos? Ele vai fazer em cima daquilo que você tem. O que você tem? A atitude desta mulher muitas vezes é a minha, a sua atitude. Eu não tenho nada. Em outras palavras, o que eu tenho não é suficiente. O que eu tenho não dá. O que eu já construí na minha vida até aqui não é o suficiente para que eu seja um vencedor, para que eu alcance os meus objetivos. Isso é a nossa cara. E aquela mulher fala: olha, eu tenho muito pouco, eu tenho apenas um pouco de azeite. Mas o profeta fala: pega o que você tem, pega aquilo que você tem em casa. Sabe, queridos, eu vou te falar uma coisa nesta noite, e eu queria que o seu coração se enchesse de fé. Deus não precisa de muito para operar um milagre na sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Deus nunca precisou de muito para fazer grandes coisas. Quando Deus criou o universo, não havia nada. Deus criou o universo do nada. Não existia matéria-prima de universo.
não existia matéria-prima de galáxia, não existia matéria-prima de planeta, sabe? Não tinha um depósito lá no céu, aonde o Senhor tinha armazenado um monte ali de produtos que se faz estrela, que se faz galáxia, que se faz, sabe, planetas. Ele fez do nada, ele disse, ele liberou a palavra e tudo se fez. Deus pode fazer milagre com o pouco que eu tenho, com o pouco que você tem. Nós precisamos entender isso. Em meio às crises nós temos que entender isso. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos e deixamos o nosso coração se abater em fé, porque acha que é pouco, nós estamos limitando a ação de Deus. Deus fez coisas tremendas na história, com coisas pequenas, com coisas poucas, querido. O que Moisés tinha na sua mão era só uma vara. O que você faz com uma vara? O que uma vara pode fazer era o suficiente que Deus precisava na vida de Moisés para fazer um milagre. Era só aquela vara, era o bastante. E quando ele usa aquela vara, Deus abre um mar vermelho e faz um milagre extraordinário diante dos olhos de centenas e centenas e milhares de pessoas, com uma vara. Era só o que ele tinha na mão, era apenas o que ele tinha na mão. Sansão tinha uma queixada de jumento. Você consegue imaginar uma queixada de jumento como uma arma de guerra? Você consegue imaginar um homem enfrentar 1000 homens com uma queixada de jumento? Sansão tinha uma batalha com um exército de 1000 homens, e a única coisa que ele tinha nesta guerra era uma queixada de jumento. Era o suficiente para Deus fazer. Quantos dizem glória a Deus? Era só bastava a queixada de jumento, e ele prevalece em 1000 homens com uma queixada de jumento. Davi tinha uma funda. Quantos aqui já viram uma funda? Deixa eu ver, faça assim. Uma funda, eu vou dizer para você o que é. Um objeto de couro. As pontas dela é mais fina, a parte de baixo é mais grossa, é um pouco mais larga. E coloca-se uma pedra ali naquela parte grossa, segura as 2 pontas, e aí começa a rodar, e a gravidade prende a pedra. Você está rodando, a gravidade obviamente vai prender a pedra, e aí você começa a girar esse objeto de couro com 2 pontas em alta velocidade. Quando você acha que já tem força o suficiente, você marca o lugar aonde você quer acertar. Tem que ser bom, senão não acerta, E você começa, aí você solta uma das pontas e a pedra é lançada. Diante de Davi estava um dos soldados mais bem preparados da história das batalhas. Estava Golias, fisicamente avantajado, muito bem armado, altamente treinado, um soldado ou um guerreiro que fez com que o exército de Israel tremesse diante dele. Davi só tinha uma funda e 5 pedras. Era pouco? Era insignificante, mas bastava para Deus fazer um milagre. Quem está me entendendo nesta noite, diga amém. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, e uma multidão. Como resolver isso, queridos? Uma reunião de Jesus com os discípulos, como fazer? Como é que nós vamos fazer com esse povo faminto, necessitado, cansado? Estão aqui distante do comércio, não tem aonde comprar. Precisamos alimentar, precisamos fazer alguma coisa com este povo. E os discípulos dão ali uma solução extremamente humana e extremamente egoísta. Manda esse povo embora, resolver o problema deles para lá. Jesus falou: o que nós temos aqui para eles comerem? 5 pães, 2 peixes. É pouco para mim, é pouco para você. Um pouquinho de azeite é pouco para a viúva. O que eu tenho é pouco para mim, mas para Deus é o suficiente. O Senhor te pergunta nessa noite: o que você tem? Você olha para a situação, você olha para a sua vida, para o que você está vivendo hoje, e você fica pensando: como que eu vou fazer? Como que eu vou criar meus filhos? Como que eu vou me casar num momento como esse? Como é que eu vou constituir família? Como é que eu vou tirar uma moça de dentro da casa do pai dela? Como é que eu vou sustentar a minha esposa? E quando os filhos chegarem, como é que eu vou sustentar a minha casa?
Você olha diante da situação e aí você pensa: eu não tenho nada, eu tenho pouco. Olha aqui para mim, por favor. Você tem o suficiente para Deus fazer, porque Deus não precisa de muito, Ele pode fazer no pouco. Quem está comigo, diga glória a Deus. O Senhor te diz nesta noite o que você tem. Apresenta o que você tem. Leve para a presença do Senhor o que você tem. Creia naquilo que Deus vai fazer com aquilo que você tem, e é exatamente aquilo que está na tua mão, é o suficiente para o Senhor mudar a história da sua vida, querido irmão, querida irmã. Não limite a ação de Deus, achando que você precisa de estruturas para que Deus venha operar o milagre. O poder de Deus está acima do natural. Às vezes nós olhamos para a situação e nós limitamos a ação de Deus, porque nós pensamos que não tem jeito para nós. Mas Deus está querendo fazer coisas grandes e tremendas na tua vida nesses dias, sabe, na situação em que você está vivendo. Deus pode pegar o que você tem e pode fazer de você, sabe, alguém bem sucedido nesta geração, alguém que vai representar o reino dele nesta geração, com aquilo que você tem, com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, é o suficiente para Deus. Assim como Ele fez na vida de Moisés, assim como Ele fez na vida de Sansão, assim como Ele fez na vida de Davi, assim como Ele fez na vida de Jesus, Ele está hoje querendo fazer na minha vida e na tua vida. Quem recebe esta palavra nesta noite, diga amém. Quantos vão descansar nesta noite diante desta palavra, diga aleluia. Sabe, queridos, preste atenção, não é que nós temos que estar alheio às realidades do atual em que nós estamos vivendo, não é que nós temos que viver alienados. Eu te digo, sabe, você tem que estar mesmo sabendo e ciente de tudo que está acontecendo. Eu acho que você tem que, sabe, ir a fundo e conhecer a origem de todo esse mal que cerca essa nação. Por que essa nação chegou no estado em que ela chegou? Eu desafio você, sabe, a você procurar mesmo. Estuda, vai atrás, pesquisa, seja alguém inteirado do assunto, seja alguém preparado para ter opinião acerca, sabe, do que está acontecendo na realidade administrativa e política do nosso país. Mas em nome de Jesus Cristo, não perca a tua fé e a tua esperança por causa do quadro atual que nós estamos vivendo, porque ainda que piore, ainda que a situação se agrave, eu digo para você que o que você tiver na mão, Deus pode, sabe, mudar a história da tua vida nos dias de hoje, se você depositar a tua fé no altar do Senhor. Imagina a fé desse profeta, imagina o que esse homem faz, imagina o que ele, sabe, ele fala: olha, eu não tenho nada para te dar. Ele está dizendo: não sou eu que vou resolver o seu problema, não sou eu que vou agir e tirar você dessa situação, não sou eu. Você vai fazer o seguinte: leva para o Senhor a sua necessidade, e nesta noite eu estou dizendo para você: leva a tua necessidade para o Senhor. Quem aceita o desafio, diga glória a Deus. Leve a tua necessidade para o Senhor. Chega para Deus e fala: Senhor, olha aqui o que eu tenho nas minhas mãos, e eu sei que o Senhor tem poder para fazer grandes coisas em cima daquilo que eu tenho nas minhas mãos. O profeta foi homem de Deus, e ele sabia, querido, que se ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa que ele fizesse era permanente. Ele podia muito bem levantar ali, né, Lúcio, uma cesta básica. O Lúcio é o nosso amado irmão da ação social aqui, né, da igreja, faz um trabalho maravilhoso, colhe os alimentos, distribui para as pessoas que têm necessidade. É bíblico, nós temos que fazer isso. Mas uma cesta básica dura quantos dias? Ele podia muito bem fazer isso, mas o que ele fez? Ele falou: olha, eu vou levar você a crer naquilo que Deus pode fazer, eu vou te colocar no desafio de Deus, você vai ver com os teus olhos o milagre acontecer, e eu tenho certeza que nesses dias muitos aqui verão o milagre de Deus acontecer na tua vida, muitos aqui vão experimentar o sobrenatural de Deus, amém, querido? Eu vejo muitas pessoas liberando palavra, pastor André, nesses dias. Você que trabalha com publicidade,
Você que trabalha no mercado, muito provavelmente tem presenciado o desânimo de muitos empresários, pessoas que têm olhado para a situação e desanimado. Mas sabe, queridos, preste atenção, essa atitude é uma atitude de fracasso, essa atitude é uma atitude que vai nos levar para baixo. Nós temos que olhar para a situação e nos levantar em fé. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nós temos que pegar a situação que o país está vivendo, a situação econômica do país, e falar: Deus, eu preciso do suprimento que vem do Senhor na minha vida. Eu preciso do milagre do Senhor na minha vida. Quem precisa desta palavra nesses dias, diga amém. Fique de pé onde você está, no nome de Jesus. Nós vamos orar, e eu quero orar por você, querido. Eu quero orar pelo milagre de Deus na tua vida. Enquanto nós estávamos ministrando esta palavra aqui, sabe, eu imagino que a sua mente buscou na sua vida o que você tem. Enquanto nós estávamos aqui vendo o desafio do profeta Eliseu para esta mulher, provavelmente a tua mente foi vasculhar nas gavetas da tua vida: o que eu tenho, o que eu posso oferecer, o que eu posso apresentar para que o Senhor faça. Eu tenho certeza que nesta hora a tua mente está exatamente aonde Deus quer te levar, querido. É exatamente aonde Deus quer fazer a obra. É exatamente naquilo que Ele colocou nas tuas mãos, na capacidade, no potencial que Ele te deu. Preste atenção, queridos, o Senhor te deu um potencial, o Senhor te deu capacitação, Ele te deu talentos. Você faz coisas na sua vida que poucas pessoas, ou talvez ninguém, faça igual. E Deus pode usar o que você tem nas suas mãos para fazer um milagre. Fecha teus olhos em nome de Jesus. E vamos orar ao Senhor. Enquanto a equipe vai estar ministrando, eu queria que você estivesse orando e tivesse uma atitude profética como esta viúva, apresentasse para o Senhor. Comece a orar agora e comece a colocar diante de Deus. Fala para o Senhor: Deus, aqui está o que eu tenho. Oh, em nome de Jesus, comece a orar. Deixa o Senhor fazer o milagre. O Senhor fazer a obra na tua vida nesses dias. Oh, shekaralabaxere babá. Levante suas mãos, levante bem alto suas mãos e cante, profetiza. Choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o perdão, busca e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Vai te abençoar. Anda com Deus. Segura, querido. Segura nas mãos do Senhor nesse dia. Choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Oh, busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Vamos cantar desde o início. Levante suas mãos e cante. Oh, aleluia.
Senhor, declarar, declarar, declarar. Anda com Deus. Choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Só as vozes, anda com Deus. Levante suas mãos. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Queridos, preste atenção. A sorte daquela mulher mudou do dia para a noite. A vida daquela mulher, ela perdeu tudo do dia para a noite. Ela dormiu com o seu marido e muito provavelmente no outro dia já não tinha mais. De uma estabilidade, num estalar de dedo, ela perdeu tudo. Mas olha aqui para mim. Mas também de uma hora para outra, a prosperidade chegou na casa daquela mulher. Amém, queridos? Quando ela pegou aquele azeite e levou para a sua casa, ou pegou aquele azeite na sua casa e levou aquelas vasilhas para a sua casa, melhor dizendo, e começou a derramar aquele azeite, de uma hora para outra, instantaneamente o milagre começou a acontecer na vida daquela mulher. E assim como as coisas podem piorar de uma hora para outra, as coisas podem melhorar também de uma hora para outra. O azeite representava muito naquela sociedade, amado. O azeite era usado espiritualmente para ungir as pessoas. O azeite era usado como alimento. O azeite, há quem diga que ele era usado também na fabricação de cosméticos. Então, de quem não tinha nada, de quem estava endividada, passando por necessidade, quando ela olhou, havia várias vasilhas. E o profeta falou assim: um pouco desses azeites, pega um pouco dessa vasilha, paga a dívida. E os seus filhos não vai ser tirado de você. Amém, querido? Você vai mandar esse credor embora. Paga a dívida. Resolve o seu problema financeiro. E a parte que sobrar, preste atenção, você viva com os seus filhos. Pegue esse azeite e vai para o mercado vender. O azeite era um produto bom de comércio. Ela podia pegar
e sair, sabe, oferecendo para as pessoas que compravam e trazendo de volta para a sua casa o suprimento que ela havia perdido. E eu te digo nesta noite, as coisas podem complicar, mas as coisas também podem mudar de uma hora para outra. Se você hoje está passando por um momento difícil, não perca a tua esperança, porque esse momento difícil, a qualquer momento, a qualquer hora, ele pode virar, sabe, um momento de vitória, ele pode virar um momento onde a tua vida vai estar novamente cheia de paz. Eu estava me lembrando da palavra do pastor Azaf Borba aqui, querido, ano passado. Eu não sei quantos lembram da palavra do pastor Azaf Borba acerca da fornalha aonde Mesaque, Sedraque e Abidnego foram lançados. Ele falou coisas tremendas acerca daquele texto. Ele falou: olha, a fornalha ela representa as adversidades, as dificuldades, o fogo da adversidade. Eles foram lançados ali para morrer, e eles estavam amarrados. Quando eles lançaram ali, o fogo que foi aumentado, a pressão não queimou aqueles homens. O pastor Azaf estava dizendo: o fogo, a dificuldade queima as amarras, mas não vai consumir a sua vida. Amém, querido? Quantos se lembram desta palavra do pastor Azaf Borba? Outra coisa que ele falou também tremenda naquele texto, ele diz: olha, eles estavam na fornalha, eles estavam na dificuldade, mas eles não estavam sozinhos. Quando os homens olharam ali dentro, tinha um outro com o aspecto de um Deus andando no meio dele. Na dificuldade, na adversidade, você não está sozinho. E o terceiro aspecto que o pastor Azaf falou é que a fornalha tem hora de ligar, mas ela tem hora também de acabar o fogo. Amém? Então anda com Deus, anda com o Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos no altar de Deus. Eu quero encerrar orando pela sua semana. Eu quero encerrar orando pelos seus projetos, orando pela sua casa. Eu quero encerrar orando pelos seus filhos. Que o Senhor possa suprir a tua casa, que teu azeite, o seu azeite vai multiplicar em nome de Jesus Cristo. O que você tem vai multiplicar em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos, Senhor amado. Oh Deus da provisão, do milagre, do suprimento, Deus presente, Deus Emanuel, Deus que nos assiste na nossa adversidade, na nossa dificuldade. Que esta semana seja uma semana de fé, seja uma semana onde nós possamos levantar a cabeça e não nos curvar diante das adversidades, mas estarmos com os nossos olhos no Senhor, porque o Senhor não falha, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E assim como o Senhor foi com teu povo no passado, o Senhor será, Pai, com a minha vida e a vida dos teus irmãos nos dias de hoje. O Senhor vai multiplicar este azeite em nome de Jesus. O Senhor vai suprir as nossas vidas, e nós iremos andar em fé na presença do Senhor. Quem recebe, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Oh! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que você possa ir na paz do Senhor, ter uma semana abençoada, no nome de Jesus Cristo.